A paz do Senhor para os irmãos, amém? Mais uma vez agradecer ao Senhor, agradecer ao nosso pastor Marcelo Silva pela confiança. Estaremos meditando na palavra de Deus essa noite, que fica no livro de Mateus, no seu capítulo de número 25, amém? Mateus, capítulo de número 25, a partir do verso de número 14, que vai dizer assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, entra, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Podem vos assentar. Aleluia. A parábola dos talentos, assim como a parábola das 10 virgens, são eventos descritos por Jesus, mas são eventos escatológicos que tinham o objetivo de alertar, de preparar e de instruir. Jesus, através dessas parábolas, Jesus deixou ensinamentos profundos e claros a serem seguidos pelos seus discípulos e por todos aqueles que declararem que Jesus é o Senhor e Deus de suas vidas. Nós vimos em Atos capítulo 2, após a descida do Espírito Santo, após os discípulos serem revestidos de poder, eles saíram a cumprir com o chamado que receberam de Jesus, que era de anunciar o Evangelho a toda criatura, anunciar o Evangelho em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. No primeiro discurso
a Bíblia vai declarar que aproximadamente 3.000 almas se renderam. 3.000 almas se renderam. O texto de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14, vai descrever um senhor que veio, ajuntou os seus servos, distribuiu, os seus talentos e viajou. A Bíblia, ela descreve talento, que na época, dos discípulos era a maior unidade de peso e valor, monetário da época. Mas aos nossos olhos, talento é uma habilidade que era entregue com um propósito. Mas qual propósito é esse? Ganhar almas, expandir o Evangelho, expandir o reino dos céus. O livro de Atos, o livro de Atos, ele vai descrever isso. O que Jesus ele falou para os seus discípulos? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque se eles não tivessem sido revestidos de poder, eles não teriam suportado tudo o que eles passaram. Eles não teriam cumprido com eficácia o chamado que eles receberam de Jesus. Após ter ficado em Jerusalém, foram revestidos de poder, receberam dons, receberam talentos, receberam capacidade para enfrentar as dificuldades, enfrentar as afrontas, enfrentar as perseguições que viram sobre suas vidas. E enfrentaram com fidelidade. Quantos têm sido chamados? Quantos têm recebido talentos? Quantos têm recebido habilidades? Mas não têm feito a obra da forma que Deus quer, da forma que foram chamados. Não estão cumprindo com a palavra do Senhor. Querido, chamado, essa palavra, ela vem do hebraico kriash. Tem o sentido de separação para um propósito específico. Eu vou pedir a ajuda do nosso evangelista Tiago, puder colocar aí Efésios capítulo 4, versículo 11, para a gente ler, por favor. Aleluia. Nós temos na Bíblia descrito que alguns são chamados a determinados tipos de funções. Efésios capítulo 4, versículo 11 vai dizer assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Mas para quê? Para a edificação da igreja. São funções descritas para edificação da igreja. Deus, aleluia. Aleluia. Portanto, chamado não é uma escolha. Chamado é colisão. A Bíblia, ela não descreve nenhum tipo de processo de inscrição voluntária para viver esse chamado. A gente vai ver Abraão. Abraão, sai da sua casa, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aleluia. Abraão teve a sua vida interrompida para viver o chamado de Deus. Aleluia. Nós vemos Moisés, nunca tinha planejado libertar ninguém, mas foi surpreendido por Deus em uma sarça ardente. Coloca aí para a gente, Tiago, Êxodo capítulo 3, a partir do verso 7, por favor. Glória a Deus. Ele não tinha esses planos. Ele queria ficar no cantinho dele, cuidando das ovelhas dele. Mas Deus apareceu para ele na sarça ardente. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. 8. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. Pode ir. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo
vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. O 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Glória a Deus. Aleluia. Moisés foi surpreendido com essa chamada. Ele ainda tentou argumentar: Senhor, mas eu não sei falar. Você não sabe falar, então eu vou providenciar Aleluia. alguém para te auxiliar, que vai falar por você. Arão, seu irmão. Aleluia. Glória. Aleluia. Muitos têm dado desculpa. Assim eu fiz um dia. Eu tinha um chamado de estar pregando, de estar ensinando, de estar falando da palavra de Deus, mas eu não queria. Eu não queria essa responsabilidade. Eu queria estar na música, porque eu gosto dali, eu gosto de louvar, eu gosto de adorar, mas Deus, Ele tinha outros planos para mim. E um belo dia, a minha função de levita foi interrompida. E assim disse o Senhor: a sua função ali acabou. Agora eu quero você na minha palavra. Eu quero você ensinando a minha palavra, porque eu tenho um projeto através da sua vida. E ainda assim eu relutei. E quando eu relutei, Deus fez o quê? Vai voltar para lá, para você aprender a me obedecer. E depois que eu aceitei a viver os planos de Deus, a minha vida ela deu uma guinada. Aleluia. Glória a Deus. A minha vida ela deu uma guinada. Glória a Deus, aleluia. Eu passei a ter mais intimidade com o Senhor. Eu passei a ler e a entender mais os seus escritos. Glória a Deus. Irmãos, durante 6 meses, Aleluia. eu fui usado como eu nunca tinha sido usado, num lugar onde não havia recursos. Aleluia. Era uma Bíblia para mais de 5, 6 ler. E eu vi Deus cumprir na minha vida algo que eu jamais esperaria que acontecesse. Mas Deus fez. Deus realizou. Quantas almas, graças ao Espírito de Deus, se renderam através das palavras, dos ensinamentos, das pregações. Infelizmente, muitos hoje voltaram às suas velhas práticas. Mas eu tenho informações de que muitos permaneceram. Muitos permaneceram. A gente vai ver Jeremias. Jeremias não havia escolhido o ofício profético, mas Jeremias foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Jeremias capítulo 1, no seu verso 5. Aleluia. Jeremias capítulo 1, no seu verso 5, vai dizer assim, ó: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e a nações te dei por profeta. Glória a Deus. Aleluia. A história de Jeremias, ela vai dizer que Jeremias estava cotado a ser sacerdote. Mas Deus tinha outros planos, Deus tinha outra direção, Deus tinha outro objetivo para Jeremias. Glória a Deus. Gente, o chamado de Deus não nasce da nossa escolha. Ele é iniciativa soberana do Senhor. Por isso é colisão. Porque vai de encontro às nossas vontades, os nossos desejos, nos fazendo renunciar tudo que planejamos para a nossa vida, para viver a vontade de Deus. O chamado não depende de esforço, de estímulo ou de recompensa. Ele também não respeita a sua lógica, e não consulta a sua agenda, e nem pede licença aos seus sonhos. Ele só vem. Vem como uma voz que não se cala, como um fogo que não se apaga,
mas ele vem. Quem foi tocado pelas mãos e pelo poder de Deus não pode viver outro tipo de vida. Aleluia. A gente tem como exemplo o apóstolo Paulo. Foi dito isso aqui. Um homem que era perseguidor se tornou perseguido. Teve um encontro com o Senhor. E depois daquele encontro, Paulo deixou de ser o que era e passou a ser o que Deus queria que ele fosse. Aleluia. Glória a Deus. Você já olhou para a sua vida hoje? Já parou para meditar em quem você era e quem você é hoje? Aleluia. O que Deus fez na sua vida hoje, mas Ele não fez à toa. Nós não fomos chamados somente para estar sentado num banco da igreja, sendo mais um. Que surya, ravaz que canto, calaxarabã. Nós fomos chamados Deus. a expandir o reino dos céus. Gente, quantas pessoas têm deixado de ouvir a pregação do Evangelho? Quantos têm deixado de ouvir as boas novas? Tem descido à sepultura sem ter conhecimento de quem era Jesus Cristo. Infelizmente, muitos foram dotados, muitos receberam talentos, habilidades e passaram até a fazer a obra da forma que Deus queria. Mas infelizmente passaram a dar lugar à carne, passaram a dar lugar ao eu, ao ego, passaram a fazer a obra de Deus da forma que querem e bem entendem. Quantas igrejas recolhem as ofertas e essas ofertas não são enviadas? Quantos missionários estão abandonados no campo? Mas Deus, Ele é fiel para cumprir com aquilo que Ele fala. Se Ele chamou, Ele garante. Eu conheço um irmão que ele tinha um texto, ele tinha uma frase, melhor dizendo, ele costumava dizer que ele, com Deus, ele era a maioria. Toda vez que alguém se levantava contra ele ou contra o nosso ministério de louvor, ele era muito perseguido. Ele costumava dizer esta palavra: não se preocupe, eu com Deus, eu sou a maioria. E a gente vê testemunhos de homens, mulheres, que não desistiram por terem sido abandonados, e Deus tem honrado, e Deus tem cuidado, e Deus tem tratado, e Deus tem realizado milagres através de suas vidas. O pastor ainda há pouco deu esse testemunho. O esposo, o pastor, foi falecido, mandaram a família voltar, e ela não. Ela foi fiel ao chamado de Deus. Ela foi fiel à obra de Deus, permanecendo lá, ainda que a igreja os abandonasse, mas eles permaneceriam lá. A Bíblia, ela vai dizer o seguinte: ainda que a sua mãe, que te deu a luz, ela te abandonasse, eu, Senhor, jamais o abandonarei. É a palavra de Deus. Deus, Ele cumpre aquilo que Ele fala, porque Ele não pode contradizer aquilo que Ele prometeu. Em Números, no seu capítulo de número 23, Ele vai dizer o seguinte: sou eu homem para mim, não sou eu homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Diria eu, não faria, ou eu falaria e não o confirmaria. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus chamou, Ele vai te sustentar. Está aí essa obra aqui que nós temos testemunhado com os nossos próprios olhos. Deus chamou, Deus capacitou e Deus continua movimentando, ainda que outros tentem fechar, mas a porta que Deus abre, ninguém tem o poder de fechar. Aleluia!
A gente vê o crescimento da obra lá em Moçambique. É Deus que sustenta, é Deus que trabalha, é Deus que provê. Ainda que tente, ainda que se levante, mas só se levanta para cair, só se levanta para perder. Porque Deus, Ele honra aqueles que honram a Ele. Quantos têm sido honrados pelo Senhor? Mas a gente vai ver naquele grande dia, muitos que acham que vão ser honrados, serão infelizmente desprezados. Coloca aí pra gente, Tiago, fazendo um favor, Mateus 25, 41. Aqueles que fazem a obra do Senhor de forma relaxada, de forma de qualquer maneira, achando que estão fazendo o correto e não estão. Olha só, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas Senhor, no seu nome eu evangelizei, no seu nome eu expulsei demônios, no seu nome eu curei. Só usaram o nome do Senhor, mas não fizeram a obra da forma devida, não cumpriram a obra de Deus com fidelidade. A gente vai ver o texto que a gente acabou de ler, que o servo, ele foi lançado nas trevas exteriores. Ah, mas por que ele foi lançado nas trevas exteriores? Foi porque ele não granjeou? Foi porque ele deixou de ser fiel. O objetivo aqui não era somente multiplicar, era ver a questão da responsabilidade, da fidelidade e do cuidado com o que ele recebeu. A Bíblia ela vai nos declarar que nós somos despenseiros de Deus. Nada do que temos é nosso. Tudo que nós temos é para usar em prol do rei, é para usar em prol da obra, é para usar em prol do necessitado. Nada é nosso. E o que nós temos feito com aquilo que Deus nos deu? Eu estava meditando sobre esse texto. Talentos que são distribuídos, dons que são distribuídos para crescimento, para admoestação, para ensinamento, e tem sido usado de forma incorreta. E muitos não está sendo nem usado, está sendo feito como este servo negligente e infiel. Estão enterrando o talento. Estão enterrando o talento. Não estão se deixando ser usados pelo Espírito Santo. Pelo contrário, muitos estão querendo usar o Espírito Santo a seu favor. E naquele grande dia, tudo isso será requerido. Seremos cobrados por nossas palavras, por nossas ações, atitudes. E quando Deus, Ele requerer das nossas mãos o que nos foi entregue, o que teremos para apresentar? Louco, esta noite pedirão a sua alma. O que tu tens preparado para quem é? Para quem é? Hoje, o evangelista Cláudio, na sua aula lá em cima, ele falou algo que me chamou um pouquinho a atenção, porque eu tenho sofrido isso, né? Ele falou acerca de pessoas que, mesmo sabendo que somos cristãos, que somos servos do Senhor, de uma certa forma sempre arrumam um jeitinho para escarnecer de nós. E lá no trabalho, a todo instante eu procuro falar de Jesus, mas tem um abençoado lá que só a graça na vida dele. Ele sempre age um jeitinho para escarnecer, para zombar. E infelizmente é uma realidade. Mas se eu for ligar para isso aí, eu vou me calar, eu vou deixar de falar.
Eu vou deixar de anunciar a Cristo como Senhor e Salvador. No outro dia ele falou de Maria. Eu falei para ele assim: irmão, Maria não pode fazer nada por você. Maria, ela só foi um instrumento. Ah, na sua religião. Eu falei: eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus. Glória a Deus. Porque Ele é o único que pode atender os desejos do seu coração. Maria, santo expedito, santo não sei o que, nada disso aí pode fazer por você o que Jesus o pode. Ah, mas isso aí é na sua religião, na minha religião é outra. Falei: amém, mas eu não estou falando para você de religião, eu estou falando de Jesus, aquele que salva, cura, liberta, transforma e ainda vai levar você para morar no paraíso. Mas eles preferem crer em Maria. Amém. Naquele grande dia ele vai lembrar. Eu falei para ele: naquele grande dia você vai lembrar dessas palavras e você vai ver que eu tinha razão. Mas a gente não pode deixar de anunciar, porque a Bíblia ela vai dizer que um planta, outro rega, mas é Deus que vai dar o crescimento. E eu creio que uma hora a semente que está sendo plantada, ela vai germinar no coração dele, e ele vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele pode até não vir congregar aqui, ele pode congregar em outro lugar, mas a missão ela será cumprida, porque Deus ele tem um plano de salvação para cada vida. Cada vida Deus tem um plano de salvação, porque todos eles têm essa oportunidade. Livro de Isaías, no seu capítulo de número 55, se não me falha a memória, Isaías capítulo de número 55, vai dizer assim a partir do verso 1: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde, e vinde a mim. Ouve, a vossa alma ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Deus, ele tem uma porta aberta para todos. Foi dito aqui pelo evangelista Ronaldo: Jesus é a porta. Aquele que entrar achará pastagem, aquele que entrar achará vida eterna, aquele que entrar achará cura, aquele que entrar achará libertação. Mas para alcançar tudo isso é necessário passar. E será que nós temos sido condutores para as pessoas passarem por essa porta? Nós um dia passamos por ela, e agora somos condutores para que outras pessoas possam passar. Ser luz, ser sal da terra é o nosso objetivo. Precisamos entender que o servo ele não foi punido. Ele foi punido não por multiplicar o talento que recebera, mas sim por negligenciar o cumprimento da vontade do Senhor. Muitos de nós seremos punidos pelo pecado da negligência, por desobedecer ao chamado de Deus para a nossa vida. Alguns até fizeram, mas não fizeram da forma que Deus ordenou. Após um período de tempo, o Senhor voltará para arrebatar a sua igreja e pedirá contas de tudo o que nos foi entregue e ordenado a fazer. Os que realizam com louvor a sua tarefa receberão o galardão devido, mas os que praticaram a obra de qualquer maneira ou não realizaram pagarão o preço. O que estamos fazendo com a responsabilidade
que Deus nos deu. Amém. Deus nos deu uma responsabilidade. Deus nos chamou a realizar uma grande obra. Lembra de Neemias? Desce daí, Neemias, nós precisamos falar com você. Por que eu desceria? Porque eu descendo, a obra pararia. Eu estou realizando uma grande obra. Será que estamos realizando uma grande obra? Eu gostaria de encerrar deixando para a meditação dos irmãos uma frase: Deus não vai nos recompensar pela quantidade absoluta dos nossos feitos, mas o fará pela fidelidade proporcional ao que nos foi confiado. Deus nos confiou algo. Cada um de nós sabemos que algo foi nos confiado e precisamos ser fiel a esse algo que nos foi entregue, para que naquele grande dia, quando nós apresentarmos, nós recebamos o galardão devido. Que essa palavra ela possa falar poderosamente no coração de cada um de vocês. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém.